Viagem ao Centro da Terra. Júlio Verne, capítulo 30. A princípio nada vi. Meus olhos, desacostumados à luz, fecharam-se rapidamente. Quando pude reabri-los, fiquei mais atordoado do que espantado. "O mar!" exclamei. "Sim", respondeu meu tio. "O mar Lidenbrock. E eu gosto de acreditar que nenhum outro navegador jamais me contestará a honra de sua descoberta e o direito de dar o meu próprio nome." Uma vasta superfície de água, o começo de um lago ou oceano, espalhava-se muito além do alcance dos olhos. As margens, em grande parte recuadas, ofereciam às últimas ondulações uma areia fina e dourada, cheia de pequenas conchas antes habitadas pelos primeiros seres da criação. Ali, as ondas quebravam com o murmúrio ressonante, típico de vastos espaços fechados. Uma espuma leve era soprada pela brisa de um vento moderado, e um borrifar roçava-me no rosto. Naquela costa, levemente inclinada, a cerca de 100 toesas da beira das ondas, repousavam os contrafortes de enormes rochedos que se erguiam a uma altura imensurável. Alguns deles, dividindo as margens com sua cordilheira pronunciada, formavam cabos e promontórios devorados pela força erosiva das ondas. Mais adiante, os olhos discerniam sua massa nitidamente delineada contra o fundo nebuloso do horizonte. Era um verdadeiro oceano, com o contorno irregular das margens terrestres, mas deserto e assustadoramente selvagem. Se meus olhos podiam percorrer amplamente esse grande mar, era porque uma luz especial iluminava seus mínimos detalhes. Não era a luz do sol, com seus feixes brilhantes e a esplêndida irradiação de seus raios, nem o clarão pálido e incerto do astro das noites, que é apenas um reflexo sem calor. Não. O poder iluminador dessa luz, sua difusão trêmula, sua brancura nítida e seca, sua baixa temperatura e seu brilho superior ao da lua, mostravam que ela era, obviamente, de origem elétrica. Era como uma aurora boreal, um fenômeno cósmico constante que enchia uma caverna grande o suficiente para conter um oceano. A abóboda suspensa acima da minha cabeça, o céu, por assim dizer, parecia constituída por vastas nuvens, vapores móveis e mutáveis, que, sob o efeito da condensação, deviam se transformar em chuvas torrenciais dentro de alguns dias. Eu pensava que, sob uma pressão atmosférica tão alta, não poderia haver evaporação, e, no entanto, por uma razão física que me escapava, grandes nuvens de vapor se estendiam no ar. Naquele momento, porém, o tempo estava bom. As camadas elétricas produziam efeitos de luz surpreendentes nas nuvens mais altas. Sombras vivas se esboçavam em suas grinaldas inferiores e, frequentemente, um feixe
penetrava entre duas camadas disjuntas e nos atingia com uma intensidade notável. Mas no fim das contas, não era o sol, pois sua luz não tinha calor. Seu efeito era triste, extremamente melancólico. Em vez de um firmamento repleto de estrelas, estava diante de uma abóbada de granito, sobre as nuvens que me esgamava todo o seu peso, e todo aquele espaço, por mais amplo que fosse, ainda não era suficiente para o movimento do menos ambicioso entre os satélites. Lembrei-me, então, da teoria de um capitão inglês que comparava a Terra a uma vasta esfera oca, na qual o ar permanecia luminoso devido à sua imensa pressão, enquanto suas duas estrelas, Plutão e Proserpina, traçavam suas órbitas misteriosas. Ele poderia estar certo? Na verdade, estávamos presos dentro de uma imensa cavidade. Sua largura era impossível de mensurar, já que a costa se estendia para além do alcance dos olhos, assim como seu comprimento, pois o olhar era logo detido por uma linha do horizonte, um tanto indistinta. Quanto à sua altura, devia exceder várias léguas. Onde aquela abóbada se apoiava nos contrafortes de granito, nenhum olho poderia dizer. Mas havia uma nuvem suspensa na atmosfera, cuja altura estimamos em 2.000 toesas, altitude maior que a dos vapores terrestres, devido, sem dúvida, à considerável densidade do ar. A palavra caverna, obviamente, não transmite nenhuma ideia desse imenso espaço, mas as palavras da linguagem humana são inadequadas para quem se aventura no abismo da Terra. Eu não sabia, de qualquer modo, que fato geológico poderia explicar a existência de tal cavidade. O resfriamento do globo teria sido capaz de produzi-la? Sabia de algumas cavernas famosas por relatos de viajantes, mas nunca tinha ouvido falar de nenhuma com tais dimensões. Ainda que a caverna do Guácharos, localizada na Colômbia e visitada por Humboldt, não tenha revelado o segredo de sua profundidade ao estudioso que a explorou por uma extensão de 2.500 pés, ela provavelmente não ia muito além. Já a caverna de Mammoth, em Kentucky, tinha proporções gigantescas. Seu teto, abobadado, se elevava a 500 pés acima de um lago abissal e os viajantes a exploraram por mais de 10 léguas sem encontrar seu fim. Mas o que eram essas cavidades em comparação àquela que eu agora contemplava, com seu céu de vapores, suas irradiações elétricas e seu vasto mar encerrado em seus flancos? Minha imaginação sentia-se impotente diante de tamanha imensidão. Eu olhava para todas aquelas maravilhas em silêncio. As palavras não conseguiam expressar meus sentimentos. Sentia como se estivesse testemunhando fenômenos em algum planeta distante, como Urano ou Netuno, dos quais minha natureza terrestre não tinha conhecimento. Para aquelas novas sensações, novas palavras eram necessárias, e minha imaginação
falhava em fornecê-las. Eu olhava, refletia e admirava com um espanto misturado a uma certa dose de medo. A natureza imprevista desse espetáculo trouxe cores saudáveis de volta às minhas bochechas. Estava me tratando com espanto e promovendo minha cura com essa nova terapia. Além disso, a exuberância do ar denso me revigorava, fornecendo mais oxigênio aos meus pulmões. Não é difícil imaginar que, após uma prisão de 47 dias em um túnel estreito, era um prazer infinito respirar esse ar cheio de umidade e sal. Portanto, não tinha motivos para me arrepender de ter deixado minha gruta escura. Meu tio, já acostumado àquelas maravilhas, não se surpreendia mais. Você se sente forte o bastante para andar um pouco? Ele me perguntou. Sim, certamente, respondi. Nada seria mais agradável. Bem, pegue meu braço, Axel, e vamos seguir os meandros da costa. Aceitei avidamente e começamos a caminhar pelas margens daquele novo oceano. À esquerda, rochas íngremes, empilhadas umas sobre as outras, formavam um monte titânico de aparência prodigiosa. De seus flancos fluíam inúmeras cachoeiras que se transformavam em correntes límpidas e retumbantes. Alguns vapores suaves, saltando de pedra em pedra, marcavam a localização das fontes termais. Os riachos, por sua vez, fluíam suavemente em direção à bacia comum, encontrando nas encostas uma oportunidade de murmurar ainda mais agradavelmente. Entre esses riachos, reconheci nosso fiel companheiro de viagem, o Hansbach, perdendo-se silenciosamente no mar, como se nunca tivesse feito outra coisa desde o início do mundo. Vamos sentir falta deste lugar, eu disse suspirando. Horas, respondeu o professor. Este ou outro, o que importa? Achei esse comentário bastante ingrato. Naquele momento, porém, minha atenção foi atraída para um espetáculo inesperado. A uma distância de 500 pés, em um meandro de um pontal elevado, uma floresta alta, cerrada e densa apareceu diante de nossos olhos. Ela era formada por árvores moderadamente altas, semelhantes a guarda-chuvas, com contornos geométricos precisos. As correntes de vento pareciam não ter impacto sobre suas folhas. Em meio à brisa, elas permaneciam inabaláveis, como um amontoado de cedros petrificados. Apressei o passo. Não conseguia identificar aqueles espécimes peculiares. Eles não faziam parte das 200.000 espécies de plantas conhecidas até então. Seria necessário dar-lhes um lugar próprio entre as plantas aquáticas? Não. Quando chegamos à sombra deles, minha surpresa se transformou em admiração. Estava, de fato, diante de produtos da terra, mas de estatura gigantesca. Meu tio chamou-os imediatamente pelo nome. É apenas uma floresta de cogumelos, disse. E ele estava certo. Imagine o desenvolvimento dessas plantas que preferem um clima quente e úmido. Eu sabia que, de acordo com Bulliard, o
Lycoperdon giganteum atinge uma circunferência de 8 a 9 pés. Mas estes eram cogumelos brancos, de 30 a 40 pés de altura, com uma cúpula do mesmo diâmetro. Lá estavam eles, aos milhares. Nenhuma luz podia penetrar em sua sombra, e a escuridão completa reinava sobre aquelas cúpulas justapostas que se assemelhavam aos telhados redondos de uma cidade africana. Eu queria ir mais longe. Um frio mortal descia daquelas abóbadas carnudas. Durante essa meia hora, vagamos na escuridão úmida e foi com uma genuína sensação de bem-estar que retornei à beira do mar. A vegetação desta região subterrânea não se limitava a cogumelos. Mais adiante, havia grupos de árvores altas de folhagem desbotada. Elas eram fáceis de identificar. Tratavam-se de humildes arbustos da terra em tamanhos prodigiosos, licópodes de 100 pés de altura, sigilárias gigantes, samambaias altas como os pinheiros das grandes latitudes e leptodendrais com hastes cilíndricas e bifurcadas, arrematadas por folhas longas e eriçadas de cerdas grossas como monstruosas suculentas. Incrível, magnífico, esplêndido! Exclamou meu tio. Aqui está toda a flora do período secundário do mundo, o período de transição. Olhe para essas humildes plantas de jardim que eram árvores nas primeiras eras do mundo. Veja, Axel, e admire-as. Nunca um botânico esteve diante de tamanha festa. O senhor está certo, tio. Nesta imensa estufa, a providência parece querer preservar as plantas pré-históricas que a sabedoria dos estudiosos reconstruiu com tanto sucesso. Você está certo, meu rapaz, é uma estufa, mas estaria ainda mais certo se acrescentasse que talvez seja um zoológico. Um zoológico? Sim, sem dúvida. Olhe para esta poeira sob nossos pés. Os ossos espalhados pelo chão. Ossos, exclamei. Sim, ossos de animais pré-históricos. Corri até os restos seculares feitos de uma substância mineral indestrutível. Sem hesitar, denominei aqueles ossos gigantes que pareciam troncos secos de árvores. Aqui está a mandíbula inferior de um mastodonte, eu disse. Estes são os dentes molares do deinotério. Esse fêmur, por sua vez, deve ter pertencido à maior dessas bestas, o megatério. Certamente, trata-se de um zoológico, pois esses restos não foram transportados até aqui por um cataclismo. Os animais a quem pertenciam viviam às margens desse mar subterrâneo, à sombra destas plantas arborescentes. Veja, há esqueletos inteiros. Porém, disse meu tio, não entendo a presença de quadrúpedes nesta caverna de granito. Por quê? Porque a vida animal só começou a existir na Terra no período secundário, quando o solo sedimentar foi gerado pelas aluviões, substituindo as rochas incandescentes da era primitiva. Bem, Axel, há uma resposta muito simples para a sua objeção. Este solo é sedimentar. Como assim? A tal profundidade da superfície da Terra? Sem dúvida!
E há uma explicação geológica para esse fato. Em um determinado período, a Terra era dotada apenas de uma crosta flexível, sujeita a movimentos alternados de cima ou de baixo em virtude das leis da gravidade. Provavelmente, ocorreram deslizamentos de terra e um pouco de solo aluvial foi arrastado para o fundo dos abismos repentinamente abertos. Faz sentido. Mas se animais pré-históricos vieram nessas regiões subterrâneas, quem pode dizer que um desses monstros ainda não está vagando por essas florestas sombrias ou por trás desses penhascos íngremes? Observei, não sem temor, os vários pontos do horizonte. Mas nenhuma criatura viva apareceu nas margens desertas. Estava um pouco cansado. Sentei-me na ponta de um promontório sob o qual as ondas quebravam com um estrondo. Deste ponto, minha visão incluía toda a baía formada por um recuo da costa. Ao fundo, um pequeno porto abrigava-se entre penhascos piramidais. Suas águas calmas dormiam protegidas do vento. Um brigue e 2 ou 3 escunas poderiam ancorar ali. Eu quase esperava ver algum navio com as velas içadas deixá-lo a fim de partir para o ar aberto sob a brisa do sul. Mas essa ilusão se dissipou rapidamente. Nós éramos as únicas criaturas vivas naquele mundo subterrâneo. Quando o vento dava uma trégua, um silêncio mais profundo que o do deserto caía sobre as rochas áridas e pesava sobre a superfície do oceano. Eu tentava penetrar as brumas distantes e rasgar a cortina que pairava no horizonte misterioso. Que perguntas estavam na ponta da minha língua? Onde aquele mar terminava? Para onde levava? Era possível explorar suas margens opostas? Meu tio não tinha dúvidas a respeito. Eu queria e temia ao mesmo tempo. Depois de uma hora contemplando esse maravilhoso espetáculo, retomamos o caminho das margens até a gruta, onde caí num sono profundo sob os mais estranhos pensamentos. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!